Segundo Crônicas, capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram. Porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo Crônicas, capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maaseéias, filho de Adaías, e ali Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta dos fundamentos, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e fizeram o rei.
E Joiada, seus filhos, ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fosse o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor. E entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-no no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia à espada. Segundo Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas, e depois disso Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, que de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre, e o puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote e esvaziavam o cofre, tornavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham encargo da obra faziam com que o trabalho da reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias,
era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido o ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o feriram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar.